Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado ao céu. Estamos para ver o maior avivamento que este país já experimentou e o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos. Falar sobre avivamento é algo que me emociona muito. Pensar que o Brasil pode ser uma nação avivada, transformada por Jesus, sem dúvida queima meu coração. E se queima no seu coração também, eu quero contar hoje para você a história de 4 grandes avivamentos que marcaram a história da igreja. Cada um de uma maneira e trazendo algo novo para a história como a gente conhece hoje da igreja, né? Alguns desses avivamentos são responsáveis até pelo que o Brasil vive hoje de evangelho. Então eu quero compartilhar com você. E o primeiro avivamento que me marca muito é o avivamento dos morávios. Você já deve ter ouvido falar dos moravianos, mas eu quero te contar um pouco de como isso aconteceu. Quem são os morávios, né? Os morávios eram um povo, eles não eram uma pessoa, uma igreja, mas um povo que estava fugindo, né? Uma nação que estava fugindo da guerra. E eles, nessa fuga, um homem, né? O conde chamado Zinzendorf, abriga eles em suas terras, né? Então um conde é um homem que tinha muitas terras, muito rico. Só que esse homem, ele era um homem devoto a Deus, ele era um homem temente a Deus. Desde criança ele clamava ao Senhor. Então quando ele abriga aquele povo, até porque eles eram cristãos, né? Eles já eram convertidos ao cristianismo, só que cada um de uma visão teológica diferente. Então eles moravam tudo no mesmo lugar, porém eles tinham muitas discussões teológicas, um queria ser melhor que o outro, um queria dizer que era melhor que o outro. Às vezes aconteciam até brigas assim, de ir na frente da igreja do outro, né? Porque eles criaram uma vilinha ali, né? nas terras ali, né? De Zinzendorf. Então, o que aconteceu? Um dia esse conde, ele reúne essas pessoas e ele manda eles tomar vergonha na cara, nas palavras de hoje, né? Fala para eles se arrependerem e viverem de fato como cristãos. Então eles começam a buscar o Senhor, eles iniciam um relógio, né, de oração, turnos de oração, né, 24 horas por dia, né? 2 pessoas iam orando juntas, 2 mulheres, depois 2 homens, cada um orando um tempo para completar 24 horas todos os dias. Todas aquelas pessoas começaram a participar, então Deus despertou aquele povo. Eles começaram a ser incendiados por Jesus, né, no sentido de despertarem para a missão, despertarem para o evangelho, começaram a perdoar uns aos outros, mesmo tendo visões teológicas diferentes, começaram a andar juntos, a congregar juntos, e um grande avivamento estourou no meio daquele povo. E nisso eles começaram a se espalhar. Por quê? Porque eles viram que eles precisavam levar o evangelho para quem não conhecia ainda Jesus. Então eles começaram a viajar, né, pregando o evangelho. Existe até a história de 2 jovens que eles se venderam como escravos para pregar o evangelho numa ilha que você só poderia entrar nessa ilha se você fosse um escravo de um britânico ali, né? O Império Britânico era muito forte. Então, esses 2 jovens nunca mais foram vistos. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, porque eles se venderam para entrar nessa ilha, para pregar o evangelho. Então, assim, olha que poderoso que um avivamento faz. A pessoa se vender como escrava para pregar o evangelho. E não só isso, através dos moravianos, John Wesley foi impactado. Quando John Wesley viu, né, isso anos depois, né, quando John Wesley conheceu os moravianos, ele já era cristão, mas ele ficou tão impactado pela vida devota que eles tinham, pelo fogo no espírito que eles tinham, pelo fervor na oração que eles tinham, que John Wesley entrou em crise. E aquilo levou ele a ter uma experiência com Deus. E vocês sabem, né, que John Wesley foi um dos maiores avivalistas aí da história da igreja. Então, essa é a primeira história, mas eu não vou entrar muito mais a fundo, mas, cara, que incrível. Marcou, né, gerações. E até hoje, muitos se inspiram nos morávios para fazer turnos de oração, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Outro mover muito forte também foi o Exército da Salvação. Talvez você já tenha visto, né, em algum filme, principalmente filmes americanos,
que eles colocam lá alguém do Exército da Salvação, geralmente zoando, geralmente falando mal, né, daquela pessoa. Só que, gente, o Exército da Salvação é incrível como eles começaram, não sei como é hoje, mas como eles começaram, como o Senhor moveu um povo para se importar com os necessitados. Numa época lá na igreja da Inglaterra, que a igreja estava totalmente fria, não queria saber dos pobres, um homem, né, chamado William Booth, William Booth, ele foi e ele começou a levar os pobres para a igreja. Só que ele foi repreendido por isso. Por quê? Porque a igreja era coisa dos top, né, da elite daquela época. Então, quando William Booth ele é repreendido, eles começam a questionar, eles fazem uma reunião para tentar impedir William Booth de continuar o trabalho que ele queria fazer, de se importar com o pobre, com o necessitado. Então a mulher dele se levanta, né, e luta por ele ali, e fala, não aceite, né? Então é muito forte, sabe? Você vê a história desse grupo. E eles cresceram, então, eles começaram a pregar o evangelho para os carentes, para os necessitados, e eles fizeram uma marcha para Jesus, né? Que não tem nada a ver com a marcha para Jesus que a gente conhece hoje, porque eles marchavam em prol do necessitado. Então eles marchavam pela causa do órfão, pela causa da viúva, não para ganhar dinheiro, para ganhar seguidor, não, mas eles marchavam para glorificar o nome de Deus e para arrecadar para os necessitados, para levantar a importância dos pobres, de ajudar o próximo. E isso, enquanto eles marchavam, né, a história conta que as pessoas tacavam frutas podres neles, pedras, já tentaram até matar algumas pessoas que marchavam com eles. Isso irmãos, às vezes irmãos, né, entre aspas, na fé, xingavam eles. Então o Exército da Salvação criou uma cultura de amor ao próximo, de amor ao pequenino, de amor ao necessitado que não tinha na igreja. E claro, como a Inglaterra era o principal país, a principal nação dessa época, né, que dominava o mundo nessa época, rapidamente essa visão deles, esse fogo se espalhou pelo mundo inteiro e em vários lugares. Hoje, né, o Exército da Salvação está em todos os países, né, do mundo, quase todos os países provavelmente. Depois desses moveres, então, nasce uma faísca ali na igreja do país de Gales, né? Começa a se gerar um sentimento de oração. O país de Gales é um país que já era, né, evangelizado, né? Já tinha muitos cristãos, as pregações eram boas, as canções eram boas, mas parece que faltava algo, parece que as pessoas não tinham uma transformação real, faltava o poder de Deus, uma real transformação do Espírito Santo. Foi quando então alguns homens começaram a se levantar em oração e preparando a igreja para um avivamento, até que Deus escolheu um pequenino desconhecido, um rapaz que trabalhava nas minas de carvão chamado Evan Roberts. Talvez você já tenha ouvido falar dele. E esse rapaz, ele começou a se consagrar a Deus. E ele passou mais de 10 anos se consagrando, clamando por um avivamento no país dele. E Deus deu uma visão para ele que ele ganharia 100 mil almas, né, para Jesus. Olha que poderoso. E então ele começou, né, uma reunião, né, na igreja dele, uma reunião de oração com os jovens. E o pastor nem queria, né, dar muita atenção para ele, mas acabou deixando, né, ele fazer a reuniãozinha dele. E nessa reunião, diz que ele começou a clamar: Deus, quebranta-nos, batendo no peito, clamando a Jesus. E as pessoas ao redor dele começaram a ser incendiadas por essa paixão. Em uma dessas reuniões ele ministra, né, 4 pontos, que acabou que esses 4 pontos são os pontos desse avivamento, né? E ele prega, né, sobre arrependimento e confissão dos pecados. Então os irmãos que estavam nessa reunião de oração começaram a se arrepender e confessar publicamente os pecados que eles tinham escondido. Ele começa a falar sobre perdão e reconciliação. Irmãos que tinham alguma briga com outro irmão deveriam ir lá, se arrepender, pedir perdão, se reconciliar. Obediência total ao Espírito Santo. Então não importa, né, o que o Espírito Santo pedisse para eles, eles deveriam entregar, né? Eles tinham até com eles assim que se houvesse algo duvidoso,
qualquer coisa que eles estivessem fazendo, se eles tinham dúvida de que isso era de Deus, então era melhor não fazer, era melhor se abster, né? Então, e o quarto ponto é que a conversão deveria ser um estilo de vida, não só ir na igreja. Então ele começou a pregar sobre isso e disso nasceu um mover do Espírito Santo muito forte. Na nação inteira foi tocada. Conta-se que homens, Evan Roberts chegava numa cidade para pregar o evangelho e às vezes ele pregava 15 minutos e já era o suficiente, as pessoas já começavam a clamar e chorar e cantar e ficavam por horas, às vezes dias sem parar, tendo culto na igreja, sem parar, dias inteiros. E diz que às vezes a pessoa estava no bar, perto da igreja, ou nem tão perto, ouvia às vezes a canção da igreja. E aí a pessoa deixava a bebida e ia congregar, ia lá aclamar ao Senhor. E diz que muitos bares fecharam, teatros fecharam, porque a maior atração era buscar a Deus nesses tempos, né? E claro, disso também gerou muitos frutos. Um desses frutos foi o Wes Howells, né? Que foi um grande intercessor, que a gente pode estar fazendo um vídeo sobre ele. Tem um vídeo no canal bem completo sobre ele, mas se vocês quiserem eu posso fazer um mais objetivo sobre ele. E por fim, né, contabiliza-se que muito mais de 100 mil almas foram ganhas em todo esse avivamento. Bom, e antes de compartilhar o último avivamento com vocês, eu quero te fazer um convite. Você quer aprender mais sobre a história da igreja? Você quer aprender sobre missões? Talvez você queira ser um missionário ou mesmo iniciar um projeto na sua igreja, sabe, se aprofundar no evangelismo, na pregação do evangelho, mas você não sabe por onde começar. Às vezes sua igreja não tem tanto suporte para isso, ou você não tem muita influência ainda para conseguir iniciar algo. Eu quero te fazer um convite. Nós temos uma escola de missões chamada Forja. E essa escola, há mais de um ano nós estamos produzindo ela com conteúdos, com professores de várias denominações, porque é uma escola que não tem um foco teológico nem tipo calvinista, arminiano. É uma escola que o foco dela é falar de missões, é te preparar para uma vida missionária. Desce aí na descrição do vídeo, né? Acessa aí o link que vai estar na descrição. Entra na nossa escola, um preço bem acessível. Nós quase não temos lucro com isso. Na verdade, o dinheiro é 100% para a missão, para o reino de Deus, para sustentar missionários. Então, se você quiser fazer parte dessa escola, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Acesse o link que está aí. Então, vamos lá para a última parte, então, onde eu quero falar do avivamento da Rua Azusa. Muitos falam, né, que não foi um avivamento. Olha, mas é impossível dizer que não foi um avivamento. Eu sinto muito se você discorda. Talvez você precise estudar um pouquinho mais sobre o que é um avivamento. Sim, teve falhas humanas, com certeza. Se você for estudar todas as histórias de avivamento, todas, desde da reforma até os dias de hoje, você vai ver falhas. O próprio Calvino, Lutero, eles falharam e muito no processo de avivamento ali da igreja. Então, sempre haverá falha humana, mas nós não podemos dizer que não houve um mover de Deus. Afinal, o que aconteceu na Rua Azusa? Um homem totalmente desprezado pela sociedade. Pensa bem, gente, ele era negro, ele era caolho e mancava. Isso nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Então imagina o preconceito e o racismo que esse homem sofria. Mas mesmo assim, Deus escolheu. E ele estava, passando por um tempo muito difícil. Ele tinha perdido a filha. Ele estava totalmente destruído ministerialmente, emocionalmente. Mas ele começou a reunir algumas pessoas em uma casa para buscar o Senhor. Primeiro ele começou buscando sozinho, aí ele foi reunindo essas pessoas, até que o Espírito Santo desceu sobre eles e um fogo acendeu. Literalmente, eles começaram a receber dons do Espírito Santo. Neste avivamento especificamente, o dom que ficou mais conhecido foi o dom de falar em línguas, né? Então eles começaram a falar em línguas e eles começaram a declarar, sobre as nações. É interessante que dizia que muitos falavam até em línguas, por exemplo, falavam em chinês, outros em japonês, outros em árabe, enfim, eles falavam, e línguas também estranhas, né? Eles falavam várias línguas, mas depois disso
foi se espalhando, né? Eles mudaram então para um prédio onde era a Rua Azusa, né? E dali se tornou um ponto mundial de avivamento, onde pessoas do mundo inteiro viajaram para lá para receber daquilo que eles estavam carregando, e dali se espalhou para o mundo inteiro, gente. Inclusive hoje o que nós temos no Brasil, essa liberdade, né, para pregar o evangelho, esse despertamento, muita gente se deve ao avivamento da Rua Azusa, porque já tinha assim cristãos evangélicos, né, no Brasil, né, presbiterianos, batistas, mas o grande evangelizar no Brasil foi através, né, de pessoas que vieram da Assembleia de Deus, né, que é fruto do avivamento da Rua Azusa, e eles se espalharam, né, rapidamente, né. Não entrando em questão teológica, mas, cara, não tem como dizer que não houve um avivamento, porque as pessoas eram transformadas, as pessoas eram tocadas, elas recebiam dons, e daí também gerou outros moveres, né? Aí depois veio moveres de cura, de milagres, salvação de muitas pessoas, né? Claro, houve muitas falhas humanas, né? O próprio William Seymour, né? O que aconteceu? Tem um vídeo aí chamado O Erro da Rua Azusa, né? Procura aí, O Erro do Avivamento na Rua Azusa, que eu falo um pouco de alguns erros, né, que aconteceram ali nesse avivamento. Mas foi um despertar, né, da igreja. E o mais importante, missões aconteceram. Se você vê todos esses avivamentos, eles culminam em missões. Inclusive nós temos uma aula aqui no canal chamada Avivamento Culmina em Missões. Assiste depois, que é incrível essa aula. Então eu quero te falar que se você quiser aprender mais sobre avivamento, escreve aí embaixo, né, nos comentários. Nós vamos estar fazendo mais vídeos sobre isso. É um tema que nós gostamos muito de falar na Aliança de Pequenos aqui no nosso canal, que é uma organização missionária, né? E nós não temos assim uma só denominação, né? Vocês são calvinistas ou arminianos? Na nossa equipe tem gente dos dois lados. Tem gente que é mais calvinista, tem gente que é mais arminiano, tem gente que fica no meio. Então assim, a nossa ideia aqui não é discutir teologia, essas coisas, mas trazer aqui edificação para a igreja. Eu espero que você tenha sido edificado. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos e em nome de Jesus você seja, né, tocado por essas histórias.